O RPA acabou. E agora? Como é que fica a situação desses prestadores de serviço autônomos que você tem aí na sua empresa e que não pode mais utilizar o RPA? Será que você realmente utilizava antes o RPA da forma correta? Você está com medo porque agora não pode mais usar o RPA? E agora, hein? Por que a reforma tributária está mexendo tanto com as questões trabalhistas? Por que a reforma tributária está impactando também a forma como você contrata os seus prestadores de serviço? Esse é o tema aqui da live de hoje. Vamos chegando, sejam bem-vindos, fiquem, pegue papel e caneta, coloque a sua pergunta aqui nos comentários. Sim, eu estou ao vivo, não é gravação, estou aqui mesmo. E agora estou em Belo Horizonte, não estou lá na praia, não estou lá em Guarapari, estou na minha casa, inclusive estou no quarto das minhas filhas, né? Por isso que tem aqui esse tanto de coisinha aqui bonita, porque elas estão viajando, elas ainda estão de férias. E eu tive que antecipar as minhas férias por causa da reforma tributária. Eu sempre tiro férias do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Boa noite, Ronaldo. Mas aí veio o governo, extinguiu o RPA, tirou os benefícios em cima de folha de pagamento das empresas do lucro presumido, aumentou o salário mínimo, ó, tá pertinho lá em Timóteo. Agora eu tô em Belo Horizonte, tá pertinho. Aumentou o salário mínimo, vai entrar em vigor a NR1 dos riscos psicossociais agora em março, né? Teve mais um monte de coisa nova na área de CLT, na área de autônomos, na área de PJ. Eu já falei da CLT na semana passada e hoje eu vou falar dos autônomos, Então, sabe o que você faz? Primeiro, digita aí para mim, qual é a atividade da sua empresa? Qual é a atividade da sua empresa? O que você vende para o seu cliente final? Você é uma clínica de fisioterapia? Você é uma clínica veterinária? Você tem uma oficina mecânica? Você é proprietário de uma transportadora que contrata motoristas de caminhão? Quem é você na fila do pão, Hellis mortal assim como eu? A Atena falou que dá aulas de reforço, um nome de deusa grega, e dá aulas de reforço, muito bom. Inclusive, as minhas duas filhas, né? Eu tenho uma de 10 anos, que ela não fica sem aula de reforço 2 vezes por semana, porque eu não tenho, eu até tentei ajudar, sabe? Eu até parei de trabalhar na parte da manhã para tentar ajudá-la nos estudos, mas não consegui. Não é a minha vocação. Embora eu tenha muita paciência, seja muito tranquila, eu não consigo ensinar para ela esses assuntos porque eu domino direito do trabalho e direito societário, né? Eu não domino essas coisas. Então, ela faz aula de reforço. Vocês são muito importantes. E a minha filha de 16 anos, que faz o técnico de TI, ela tem muita dificuldade com matemática e física. Então, ela também tem aula de reforço. Ora, a Atena diz que pode atender online. Manda sua proposta no meu direct. Vamos conversar sobre isso. Enfim, continuando então, a Atena me falou que ela dá aula de reforço. E vocês, gente? Vocês fazem o quê da vida? O que a sua empresa faz? O que a sua empresa vende? Vamos? Digita aí, é para aquecer, para vocês participarem. De nada, querido. Participa aí. Ué. Quem é você na fila do pão? Eu sou advogada, eu sou contadora. Eu atuo na área de direito trabalhista e de direito societário. Eu ensino vocês a contratar autônomos, MEI, PJ, pejotização não é fraude, e sócios de serviço. Eu ajudo os meus clientes há 20 anos
Há 20 anos que eu ajudo empresas aqui, cliente mensalista, cliente que paga por consultoria pontual, cliente que paga para ter uma consulta jurídica em reunião de aconselhamento comigo, alunos dos meus cursos, né, mentorias. Então, eu ensino eles a aumentar o lucro, eliminar impostos, eliminar encargos trabalhistas e com total segurança jurídica. Total, porque o meu método é baseado em como que a justiça julga. Porque é isso que importa, gente. No fim das contas, o que importa é você ter agora práticas, condutas, contratos que, se forem colocados à prova na Justiça do Trabalho, o juiz vai respeitar, tá? Olha lá o tio Ed. Meu cachorro acabou de chegar em casa. É a creche do meu cachorro, super recomendo. Se você é de Belo Horizonte, tio Ed é a creche que fica, é a escolinha e creche, né? Hotelzinho, meu cachorro sempre fica lá. Eu tenho um beagle, gente, que pelo amor de Deus, ele tem que gastar muita energia, muita energia. Então, a tio Ed resolve esse problema para mim, senão ele ia comer a casa inteira. Imagina que loucura? O que eu vou te ensinar aqui hoje? Sim, eu tenho um roteiro. Eu não venho aqui aleatoriamente, não. Eu preparei, eu analisei, eu pensei com muito carinho tudo que eu queria falar para você. Então, ó, eu vou te explicar o que eu vou falar aqui hoje. E aí, você pensa assim, nossa, fulana precisa aprender isso que a Bruna vai ensinar. Aí eu vou falar o que eu vou ensinar e aí você clica nesse aviãozinho aí e convida empresários e empresárias e contadores. Advogados precisa não. Não tenho nada para advogados. Respeito, adoro a opinião dos meus colegas, adoro os meus colegas, mas nesse momento eu não tenho nenhum curso e nenhuma mentoria para advogados. Então, convida aí empresários, empresárias e contadores. E eu sou contadora. E eu criei um formato para contadores, tá bom? Então, convida essas pessoas. Vou te falar o que tem aqui, aí você convida. Ó, hoje você vai sair daqui sabendo o seguinte. O que realmente mudou? Sem sensacionalismo, sem esses dramas da internet aí. O que realmente mudou? Por que o fim do RPA virou pânico? Tá todo mundo doido, né? O que você precisa exigir do autônomo, do MEI e do PJ agora com tanta mudança aí de reforma tributária? Como reduzir risco fiscal e dar lastro aos pagamentos. Então, mete o dedinho agora que você sabe o que eu vou te ensinar, de uma forma muito prática, objetiva, porque 9 horas da noite eu vou dar aula para os meus alunos. Então, eu não posso ficar aqui enrolando, engambelando até tarde, não. É papum. Então, vai ser muito rápido. Então, clica nesse aviãozinho aí, chama e fala assim, vem assistir a aula dela agora. Traz papel e pega papel e caneta e anota. É a sua grande oportunidade de aprender com quem é especialista. Eu sou super especialista nesse assunto. Eu ensino os meus clientes a fazer sem enrolação, sem juridiquês. Gente, artigo da lei, aonde que tá? Isso é para advogado. Então, eu não tenho ainda nada para advogado. Para você que é contador, para você que é empresário, para você que é empresária, Bruna, o que eu faço? Então, é assim que eu ensino, tá bom? Como eu não tenho muito tempo, mãos à obra. Cada um de vocês tem que convidar mais um. Vamos lá, convida aí mais um, tá? Se essa live encher, eu posso até dar um presentinho para vocês. Vamos lá. O que estão dizendo por aí? O que você está vendo aí em vídeos, um monte de gente falando? Eles estão falando assim, acabou o autônomo. O autônomo não existe mais. Agora todo mundo vai ser pego. A reforma tributária está entrando e vai pegar todo mundo. A Receita Federal está cercando, está criando mecanismos que aí todo mundo vai cair na malha fina. E o Bruno, que é meu aluno, perguntou, onde estão os contratos dos modelos novos? Você que está inscrito e pago no curso Express Reforma Tributária,
Lá dentro tem um grupo de WhatsApp, você está lá dentro. Tem uma plataforma que chama Classroom, do Google, que é a Google Sala de Aula. Vai na descrição do grupo, viu, Bruno? Vai na descrição do grupo, lá tem o link da Classroom. Clica nele. Aí você vai entrar, vai se inscrever. Lá dentro, no mural da Classroom, eu coloquei o contrato de prestação de serviços do Autônomo MEI PJ, que eu atualizei, terminei hoje e já coloquei lá, tá bom? Então, entra lá nesse caminho que eu te falei. E aí, Bruno, eu não sou aluno do curso Express da Reforma Tributária. Então, chama a Cibele. A Cibele é minha sócia, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, quer contratar? Chame Cibele. E o telefone dela é 47 99906 1319. Vou fixar aqui. Pronto. Tá? Então, de nada, Bruno. Tudo que eu for falando e você falar, nossa, eu queria tanto isso, eu queria tanto contratar isso, eu queria tanto isso que a Bruna falou, aí você chama a Cibele, que é minha sócia, tá? Não é uma vendedorazinha, não é uma supervisora, não é esses nomes bonitos de closer, social selling, ela é minha sócia. É ela que cuida dessa parte burocrática aí de comercial, marketing, um monte de coisa aí é ela para que eu possa ficar no conteúdo, na entrega de especialista, tá? E aí, tem muito fake news também falando assim, vai dar cadeia, vai ficar mais fácil agora no cruzamento de dados a Receita Federal te pegar e você vai ser processado por crime de sonegação fiscal. E quem falou isso ainda foi contador, gente, que coisa horrorosa, né? Contador não sabe como que a justiça julga, nem deveria falar sobre a justiça. Nós, advogados, quem é advogado, sabe que alguns juízes julgam de um jeito, outros juízes julgam de outro jeito. Alguns assuntos têm tese maioria, outros assuntos têm tese unânime. Existem súmulas do STJ, existem súmulas do STF. Então, nós, advogados, sabemos falar para vocês os riscos e o caminho. Contador não. Contador não deveria ficar falando de direito. Eu vi um vídeo de um contador falando, vai dar cadeia, vai responder por crime de sonegação fiscal. Ô, coitado! Até você responder por um crime de sonegação fiscal, gente, tem tanta água para rolar. Eu sou contadora e advogada, né? E o meu marido, com quem eu estou casada há apenas 21 anos, é pouco tempo, né, gente? Pouquinho, tem 21 anos só que eu sou casada com meu digníssimo marido, ele é advogado tributarista. E ele só atua em execução fiscal e crime de sonegação fiscal, que é o penal tributário. Ele só atua com judicial. Então, ele me conta tudo. Me conta tudo direto. A empresa é denunciada por crime de sonegação fiscal, ele defende da zero. Tem crime nenhum. Então, calma, que tem muito chão aí, não fica acreditando nessas fakes não, tá? E a multa também não é automática. Ah, agora com esse cruzamento de dados você vai tomar multa automática. Calma. Sabe onde que tem multa automática? No e-social. O e-social é o lugar em que o seu contador e a sua empresa terceirizada de medicina e segurança do trabalho irão colocar as informações dos seus empregados. Se vocês não colocarem ali dentro as informações dos seus empregados, as multas são, sim, automáticas, mas só no e-social. Lá nas questões tributárias existe um cruzamento de dados, mas ainda não há multas automáticas. Então, calma que não é assim que a banda toca, não. Então, o que você vai ver aqui? Eu vou te mostrar o que é fato, eu vou tirar os ruídos para você se livrar deles, e o que você vai fazer amanhã de manhã. Você vai acordar amanhã de manhã e vai fazer isso que eu vou falar aqui, tá? Presta atenção. Ah, não, mas aí só vou falar o que você vai fazer aqui amanhã de manhã, que é o presente, se a live crescer. Vocês estão diminuindo, vocês estão saindo. Ó, se cai, tá caindo lá. Não pode. Então, não vai ter presente, não. Para ter presente, vocês têm que manter o trem aumentando, tá? O trem tem que aumentar. Vamos lá. Bom, para aqueles que gostam da lei, onde que está na lei? Existe lei?
Sim. Lei Complementar, então LC, Lei Complementar 214 de 2025, tá? O que essa lei fez? Essa lei, lá no artigo 62, colocou que os municípios, ou seja, as prefeituras, devem adequar as notas fiscais eletrônicas para a nota fiscal eletrônica nacional. Aquela nota fiscal eletrônica que está lá no gov.br. Aquele caminho que o MEI já usa. O MEI já emite nota fiscal nesse emissor nacional de nota fiscal do gov.br. Os PJs já usam, eu uso para fazer os dos meus CNPJs. Então, existe um emissor de nota fiscal dentro do gov.br, que é da Receita Federal, que é o lugar para você fazer essas notas fiscais. Agora, o autônomo também está lá, ok? Só que a regulamentação do autônomo continua sendo na prefeitura. Então, se o seu autônomo não se cadastrar na prefeitura, ele não vai conseguir fazer a nota fiscal nesse emissor nacional. Então, para desbloquear o acesso dele lá na nota fiscal do nacional, ele precisa se cadastrar no cadastro municipal de contribuinte da prefeitura, tá bom? Aí, feito o cadastro ali, ele vai conseguir lá em cima. E o RPA, como é que fica? O RPA não pode mais ser usado. Acabou. Porque o RPA, você pegava ele no Word, pegava ele na internet, ele era mais um recibo informal do que um recibo oficial. As pessoas conseguiam fazer RPA sem fazer cadastro na prefeitura, né? Então agora não existe mais. Essa norma acabou com o RPA. Então, quando as prefeituras forem... Por que existia o RPA, gente? Porque muitas prefeituras não tinham verba suficiente, aparato de tecnologia suficiente para poder fazer um emissor de nota fiscal próprio. Então, elas não faziam emissor de nota fiscal, elas deixavam o contribuinte utilizar o RPA. Mas as prefeituras que já tinham um aparato tecnológico, que já eram organizadas, elas já tinham a nota fiscal eletrônica do município, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, era o BH-ISS Digital. Não existe mais. Agora é tudo no nacional, tá? Então, a pessoa ainda precisa se cadastrar na prefeitura. Ainda é da competência da prefeitura essa regulamentação. Mas cadastra na prefeitura e faz a nota no Sistema Nacional, tá bom? Por que você precisa da nota fiscal, então, né? Todo pagamento que nós fazemos dá uma saída no nosso caixa. Pensa aí no extrato bancário da sua empresa. Você tem uma conta no banco, tem dinheiro lá dentro. Você foi recebendo dos seus clientes, ou seja, você teve faturamento, você teve receita, você foi recebendo o pagamento dos seus clientes e isso tudo está dentro de uma conta bancária da sua empresa. E aí você vai fazendo os pagamentos, o dinheiro vai saindo, ok? O dinheiro vai saindo. Esse dinheiro que está saindo precisa ser justificado. Porque essa movimentação bancária da sua empresa, esse extrato, você tem que mandar para a contabilidade para fazer a conciliação bancária. Por quê? Porque você precisa ter entradas, receita, faturamento são entradas, e você precisa ter saídas, despesas e pagamentos, né? E no fim, você vai saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Então, você, como dono da sua empresa, você faz retiradas de lucro. Então, como é que você vai fazer retirada de lucro se você não tiver essa organização de entradas menos saídas é igual a lucro ou prejuízo? E eu estou falando aqui de uma maneira bem simples para você entender, tá? Porque você não tem que saber mais do que isso. Quem tem que saber mais do que isso é o seu contador, mas você tem que saber isso.
Então, você precisa dar lastro, ou seja, tudo que sai precisa estar justificado, tá? É quando não tem a justificativa que você cai na malha fina, que você é acionado por sonegação fiscal. Então, essa movimentação bancária precisa ser correspondente aos lançamentos de entradas e saídas, que a contabilidade faz lá no sistema dela, que vai gerar o seu balanço, seu balancete, seu DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, tá? Bom, então tudo que você paga, tudo que vai ter saída, você precisa ter um documento fiscal, que pode ser um cupom fiscal, quando você paga um almoço no restaurante, lá vem um cupom fiscal, né? Pode ser uma nota fiscal, igual você tem um PJ, né? Uma pessoa jurídica que presta serviço para você, não é um CLT, uma pessoa jurídica. Ele vai fazer nota fiscal. Você tem um MEI, microempreendedor individual, vai fazer nota fiscal. Se você tem um autônomo, agora ele faz nota fiscal, tá? Então, vai continuar. Antes ele fazia o RPA, agora ele faz a nota fiscal, ok? Para dar uma contabilidade bancária coerente. É porque está escrito aqui, conciliação bancária coerente, tá? Então, cruzamento de dados também eu já expliquei. Se você sempre fez o RPA do jeito certo, você não tem que ter medo nenhum agora. Qual que era o RPA do jeito certo? O seu autônomo ia na prefeitura, ou ligava na prefeitura, ou fazia online, e fazia o CMC, o Cadastro Municipal de Contribuinte. Ele se cadastrava na prefeitura. Muitas profissões são isentas de pagar o imposto sobre serviço. Outras profissões têm descontos para pagar o imposto sobre serviço. Outras profissões pagam o valor cheio do imposto sobre serviço, como os advogados. O advogado paga valor cheio. Lá em Balneário Camboriú, ano passado, pagava nada de imposto sobre serviço, era isento. Esse ano de 2026, eles vão pagar 1.600 no ano do imposto sobre serviço. É um valor fixo, não é um percentual do faturamento. Nós que somos prestadores de serviço autônomos, né? Que eu tenho uma parte minha no autônomo, outra parte no PJ e tal. É um planejamento tributário. Aí, vocês sempre gostam de fazer essa pergunta, né? Só vou terminar o raciocínio e já te respondo, Alessandro, só um minutinho. Então, você já se cadastrava na prefeitura para ter esse CMC, para poder pagava lá o imposto sobre serviço, que não é percentual do faturamento, era sempre um valor fixo, ou um valor mensal ou um valor anual, mas não era percentual do faturamento, tá? E aí, além disso, tinha o RPA, descontava o INSS 11% e descontava o imposto de renda de pessoa física, que até então era isento até 3 mil e pouco, agora é até 5 mil que é isento, tá? Então, se você já tinha esse RPA certo, essa pessoa já tem cadastro na prefeitura. Então, agora ela vai entrar no Sistema Nacional de Emissão de Nota Fiscal e vai emitir. Ela já tem CMC, ela já é cadastrada na prefeitura. Então, qual que é seu medo? Se você tinha o RPA certinho, não tem motivo, não vai mudar nada na sua vida nem na vida do seu contratado, tá? E o Alessandro perguntou, essa aula vai ficar gravada? Essa live que eu faço aqui, eu considero vocês amadores. Que eu considero que aqui tem pessoas que nunca compraram nada de mim. Então, eu faço explicações em nível superficial. E por essa razão, eu deixo sim ela aqui gravada. E aí você pode reassistir e pode compartilhar com empresários e contadores para que eles assistam também. Mas, todavia e não obstante, eu não dou profundidade. Aqui você não sai sabendo fazer. Então, você precisa estudar ainda de graça comigo, só que num outro ambiente, que se chama Sala Secreta. Vai na minha bio, tem o link lá, Sala Secreta. Entra nele, que aí 9 horas da noite, que é a aula que eu vou estar daqui a pouco, 9 horas da noite, aí já é mais profundo. Aí já é com slide, tá? Então, aqui eu considero vocês amadores. Então, se você quiser aprofundar mais, assista às aulas secretas. Link na bio. Segundas-feiras, 9 horas da noite, tá bom? Bruno, qual o nome mesmo? Cadastro Municipal de Contribuintes. CMC.
você, tá? Greenway, ei, minha linda, saudade de você. Mas se o autônomo não for cadastrado na prefeitura, ele será o quê? O que ele precisa fazer? Onde ele tem que se registrar para dar a nota fiscal? Greenway, se ele não for cadastrado na prefeitura, ele não pode emitir nota fiscal. Mas eu tenho solução para isso. Só que eu não posso falar aqui, porque se vocês pegarem esse vídeo aqui e mandar para um auditor fiscal da Receita Federal, mandar para um fiscal do Ministério do Trabalho e eu falar o que eu quero falar, que é, vamos dizer assim, fazer evasão fiscal, elisão fiscal, que a gente não fala sonegação. Sonegação é crime. Os termos tributários para você deixar de pagar impostos é evasão e elisão, que é o planejamento tributário. Aí eu só posso falar lá na sala secreta. O link para você entrar na sala secreta fica na bio do Instagram, tá? Então você clica lá, você vai entrar num grupo de WhatsApp da sala secreta. Lá é no Zoom, é meu ambiente de segurança e ainda é de graça. Então aproveita, tá bom? Então essas coisas aí de alternativas para não pagar imposto, aí eu falo lá na sala secreta. Lembre-se que aqui é para amadores, tá bom? Lívia, eu já fiz o curso, que linda, Lívia! E você já se inscreveu no Express Reforma Tributária? Por quê? Amanhã, que é terça, quarta e quinta, eu vou fazer o Express Reforma Tributária e o pré-requisito é já ter feito o curso. Ele é somente para ex-alunos, tanto que o investimento é R$ 497. Lá dentro, Lívia, você vai receber o meu e-book de contratos inteligentes atualizado, a minha cartilha de orientação tributária atualizada com a reforma tributária e com a extinção do RPA, um modelo de contrato novinho, super atualizado, com tudo que eu vivi na Justiça do Trabalho de 2023 até 2025. Então, eu tô te esperando lá, viu? É só chamar a Cibele aqui no WhatsApp que tá fixado, que ela te traz para dentro do que vai começar amanhã. Curso Express Reforma Tributária, ok? Ah, maravilhosa! Então, continuando. O RPA correto, é o prestador cadastrado na prefeitura. As saídas eu explico depois na sala secreta, as alternativas. O imposto sobre serviço, que é o ISS, tratado no fluxo correto. O RPA, que é o recibo de pagamento, ele não existe mais. Então, eu vou ensinar para vocês o que fazer para você continuar aproveitando esse pagamento do autônomo no fator R. Você é optante pelo Simples Nacional? A atividade da sua empresa te dá permissão para reduzir o imposto do Simples Nacional através do fator R? Você não perdeu isso. Isso continua valendo. E eu vou ensinar como cadastrar isso, como que a sua contabilidade tem que cadastrar isso para você continuar aproveitando a redução tributária do fator R. Mas aí é na sala secreta. Porque lá na sala secreta é o vamos fazer, né? Aqui eu estou pincelando para você poder me conhecer e falar, quero estudar mais com essa pessoa, né? Mas já dá para você ter uma boa noção até do que perguntar para o seu contador. Ainda tem que fazer, sim, as retenções de 11% do INSS e a retenção do imposto de renda de pessoa física, só que agora até R$ 5.000 é isento, tá? E aí você vai pagar o valor líquido, que é o valor do serviço menos o INSS menos o imposto de renda da pessoa física. Mas, Bruna, ele fez uma nota fiscal eletrônica de R$ 5.000. E eu vou depositar para ele menos do que R$ 5.000? Menos do que o valor da nota? Sim. Vai, porque a lei criou a nota fiscal eletrônica, mas ela não aboliu, ela não mexeu na legislação que te obriga, como contratante, a fazer a retenção de 11% do INSS do seu autônomo e de fazer a retenção do imposto de renda sobre a parcela não isenta que ele recebe. Ó, o Neto, acabou de chegar, estava estudando inglês. Eu estudo inglês de manhã, faço inglês cedinho. Aí você fez na hora errada. Bem-vindo, Neto, não perde nenhuma, tá? Então, gente, aquele RPA que você pegava no Word,
fazia de qualquer jeito, que já não tinha validade mesmo, que se não tivesse cadastro na prefeitura já não valia muita coisa, ele não pode mais ser usado. Agora, Bruna, eu contratei um perito calculista, vai fazer só um cálculo para mim e vai voltar nunca mais. É nota fiscal? Sim, é nota fiscal. Eu tenho aqui um veterinário que vem todos os dias, de segunda a sexta, de 8 às 18, e ele é autônomo. É nota fiscal? Sim, é nota fiscal. E, inclusive, eu já vou até dar uma notícia, que no meio do ano, no mês 6, junho, todos esses autônomos que têm trabalhado na sua empresa habitualmente, com continuidade, ou seja, ele não te dá um projeto e vai embora. Ele está aí sempre, ele presta serviço para você sempre. Ele vai ganhar um número de CNPJ. Meu Deus, o trem já está complicado, ainda fica pior. Preocupa com isso não. Quando for implantado o número de CNPJ do autônomo habitual, eu abro o live aqui e te ensino direitinho, tá bom? Ok? Então vamos lá. Para a gente poder fazer um checklist do que foi ensinado aqui hoje. Primeiro, o autônomo, o prestador de serviço autônomo, está previsto no artigo 442, letra B de bola da CLT. Então, o que acabou foi o documento fiscal, o recibo de pagamento de autônomo, o RPA. Isso é que acabou. O autônomo não acabou. O autônomo está regulamentado dentro da CLT, tá? Dentro da lei trabalhista tem a regulamentação do autônomo. Então, o autônomo não deixou de existir. Ele continua ali. Então, agora vocês vão parar de falar errado, porque eu ficava no ódio que vocês chamavam eles de RPA. E eu ficava quieta, né? Que eu não corrijo ninguém. Se eu entendi, eu não corrijo. Só que nunca era RPA, era prestador de serviço autônomo, tá? Então, agora vocês têm que usar isso. Tem que falar meu autônomo, meu contratado autônomo, meu parceiro autônomo. Então, toda vez que você pensar CPF, é autônomo, tá? Não é RPA. A forma de pagá-lo agora é nota fiscal eletrônica. Então, o que vai dar lastro, o que vai justificar o pagamento da produtividade que ele fez na sua empresa é a nota fiscal eletrônica, ok? O que acabou foi aquele recibo. Então, é autônomo e nota fiscal eletrônica. É claro que a Receita Federal quer reduzir a informalidade. Só que, gente, vocês têm que anotar, e anota isso. A Justiça do Trabalho é uma coisa, tá aqui. A Justiça Federal que cuida do tributário, sonegação fiscal, é outra coisa, tá aqui, beleza? A Justiça do Trabalho está cagando para o tributário. Ai, Bruna, que palavra feia, você estava falando tão bonito até agora, é de propósito. É para você nunca mais esquecer. Quando eu uso termos escatológicos, eu sei que você não vai gostar, vai ficar estranho, porque eu estava falando tão bonito, e aí você vai memorizar, tá? Então, a Justiça do Trabalho não se importa com o tributário. E o tributário não se importa com o trabalhista. Então, eu vou aderir à nota fiscal eletrônica, meu autônomo vai fazer nota fiscal eletrônica, então eu não vou perder processo trabalhista? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, no trabalhista, você tem que seguir o que está no artigo 442, letra B de bola da CLT, e o que está no artigo 593 do Código Civil. E se você não conseguir fazer sozinho, você tem que estudar comigo. Se você nunca fez nenhum curso meu, nunca teve nada meu, você tem que começar no meu webinário, que eu vou fazer dia 29 de janeiro, já todo atualizado com a reforma trabalhista e tributária, que é o webinário Plano de Carreira Sem CLT, R$127. Então, se você nunca fez nada meu, não tem método, não tem nada, você tem que entrar nesse webinário. 29 de janeiro, R$127. O link está na minha bio, tá? Agora, se você já tem os meus métodos, já tem tudo, seu lugar é no curso EcoExpress, que vai ser amanhã, beleza?
Bruno perguntou, CNPJ de natureza jurídica de empresário individual, enquadrado em Simples Nacional, Cognite Serviço de Estética Animal. Tem como fazer elisão fiscal? Sim, tem. E eu vou te ensinar, tá, Bruno? Vou te ensinar na reforma tributária, no curso express que você começa comigo amanhã, que eu sei que você já está lá. Eu vou ensinar. Quando a gente está no nosso ambiente ali, na sala que é gravada, que é secreta, que vocês têm que pagar para participar, e ali só tem empresário, a gente está num ambiente que todos querem a mesma coisa, economizar impostos, sem risco de cair em crime de sonegação fiscal, sem risco de ser pego numa fraude trabalhista. Ali, Bruno, é o meu ambiente de segurança. Eu sei que tudo que eu falar ali dentro, as pessoas vão respeitar, aceitar e tentar aplicar nas suas empresas. Ali ninguém vai ficar me julgando. Nossa, a Bruna falou isso. Nossa, a Bruna é doida de ensinar isso, tá? Até porque, gente, eu tenho ética. Eu só ensino o que é possível, tá? Não faço nada imoral, não. Só que tem que ser ali, sem o julgamento da opinião pública. Já viu o júri popular aqui da internet? Tô fora! Eu só faço lá no nosso ambiente de segurança, mas sim, tem jeito. Então, gente, a justiça do trabalho é uma coisa. Para você aprender a não perder processo trabalhista, se você nunca estudou nada comigo, você tem que começar lá no webinário 29 de janeiro, R$ 127, link na bio. Agora, se você já estuda comigo, se você já tem o meu método trabalhista, você tem que fazer os cursos de atualização só para ex-alunos. Tem um amanhã, ok? Porque aí eu vou te ensinar o que você já sabe, atualizar, te relembrar como que a Justiça do Trabalho julga e acrescentar sua segurança fiscal, sua segurança tributária, ok? Bruno, o curso Express vai ter um aquecimento hoje, 9 horas da noite, que eu chamo de sala secreta, um aquecimento. Mas você vai ter e-book, apostila, slide oficial amanhã, tá? Eu fiz um aquecimento na segunda-feira passada e vou fazer outro aquecimento agora, 9 horas da noite. É um aquecimento. É um bônus que eu dei para vocês, porque a aula mesmo que vocês pagaram é terça, quarta e quinta, tá? Mas esteja lá comigo hoje. A Greenway, como entrar no Express? Chama a Cibele. Entrou um monte de gente hoje, viu? Hoje entrou um montão de gente no Express, porque aí viram aqui eu anunciando, viu eu mandando no grupo, viu no meu story, tá vendo aqui. Então teve muita gente que falou, nossa, eu não tinha visto. Então, chama o WhatsApp da Cibele tá fixado aqui, ó. Chama a Cibele, ela te dá o link e você entra, vai começar oficialmente amanhã, 8 horas da noite. São 3 dias, sim, será gravado. E sim, vocês terão acesso à gravação durante 3 meses após o término da última aula, tá? Então, vocês podem pegar ao vivo e pode assistir o gravado, ok? Anderson, saiu a intimação para a empresa pagar. Quanto tempo para sair o valor? Oh, coitado! O fato do juiz intimar não significa que a empresa vai pagar, tá? Consulta seu advogado aí, que eu sou advogada de empresa. Consulta seu advogado para saber se essa empresa aí está pagando ou se ela está enrolando, tá? Tem muito jeito de enrolar, mas eu sou advogada de empresa, ok? Bom, então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu falei tudo. Lastro, previsibilidade. Ok. Bom, é isso, gente. Saibam de uma coisa. Em live gratuita aqui, aberta para todo mundo, que as pessoas podem tirar trechos, podem fazer montagem, podem depois gerar cancelamento, eu não ensino as brechas que estão na lei. Mas, se você entrar no link da bio, entrar na sala secreta que eu vou fazer agora 9 horas da noite, no Zoom, em que para você entrar você tem que fornecer telefone, e-mail, aí quem é espertalhão tá querendo só me ferrar não vai conseguir entrar, né? Porque vai estar cadastrado lá, e-mail, telefone, aí lá eu ensino brechas, tá bom? E no nosso curso de amanhã. Gente, são brechas, não são ilicitudes, são brechas. Coisas que estão na própria legislação, ou vocês não fazem ideia da quantidade de processo tributário que as federações e os sindicatos já estão movendo
por causa das inúmeras falhas nessa legislação toda da reforma tributária, da extinção do RPA. E vai ter muita água rolando nesse açude, vocês não têm noção. Nossa Senhora, vai ter muita... O STF mesmo, a primeira decisão que ele deu lá foi o quê? Que as empresas não precisavam fazer ata de distribuição de lucro até 31 de dezembro, porque os balanços não estavam fechados, e deu uma liminar para que as empresas façam a distribuição de lucros até 31 de janeiro de 2026, porque aí sim elas vão ter o balanço para fazer. Então, o Congresso, o Legislativo, eles estão fazendo todas essas legislações cheias de buracos. E aí as federações, em nome das empresas, não precisa ser uma empresa só, as federações já estão fazendo, estão movendo ações. A própria OAB já moveu um monte, mostrando brechas, lacunas, para poder o STF corrigir, para poder ficar adequado. Então, gente, eu vou vir aqui muitas vezes, cada novidade que tiver, e contar para vocês o jeito certo, o jeito seguro, para vocês não ficarem caindo em dramas e fake news aí da internet, tá? Porque eu só te ensino o que é judicialmente correto. Então, agora eu vou encerrar essa live, vou deixá-la gravada aqui para você poder compartilhar com empresários, empresárias, contadores, para que eles conheçam o que eu estou falando, para que eles se unam a mim, para que eles entrem nesse ambiente em que todos nós queremos economizar impostos, economizar encargos trabalhistas, sem risco de fraude trabalhista e sem risco de sonegação fiscal. Estou esperando vocês na sala secreta 9 horas, o link está na bio. Beijo e tchau. Ó, foi quase, hein? Quase que eu não te respondo, hein, Bruno? Última, e aí eu vou embora. Tiro um pouco das notas fiscais de serviço veterinário como serviço de estética. Isso é um problema? Não. Não. Lá agora na sala secreta você me fala por quê, mas a princípio não. O importante é que o valor entre, tá? Fora isso, tá de boa, tá bom? Vamos lá para a sala secreta, pessoal. Beijo, tchau, Neto. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.